Shalom, amados. Jesus disse algo poderoso: pereceis por não conhecer as Escrituras. Eu gosto de ficar detido em alguns textos da palavra, às vezes, por muito tempo. Não é apenas ler, me deter naquela palavra. Às vezes nós vemos alguém passando por um processo de dificuldade, de alinhamento, de prova, e nós se detemos às vezes muito naquele momento, não naquilo que está como propósito já falado lá na frente para aquela pessoa. E há um capítulo na Bíblia diferenciado dos outros, para mim, é Jeremias 33. Talvez quando fala de Jeremias 33, 3, você vai lembrar de um texto: clama-me a mim e responder-te-ei. Né? E nesse capítulo existe 8 profecias, 8 palavras diferentes a respeito de Israel, a respeito de Judá e da descendência de Davi, até mesmo a respeito do Messias, que aqui se refere ao Messias quando fala que um rei reinará na descendência de Davi. E eu quero ler esse capítulo. Veio a minha palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Primeira profecia: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso para estabelecer. Esse é o seu nome é Senhor. Clama-me a mim, responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A primeira profecia sobre o clamor. A segunda profecia, versículo 4. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com trabucos e espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os enchas de cadáver de homem que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto da cidade por causa da sua maldade. Eis que eu farei vir sobre essa cidade, sobre ela, saúde, cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades que pecaram contra mim, com que transgrediram contra mim. E essa cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouviram o todo bem que eu lhes faço. Espantar-se-ão, perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Terceira profecia: assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, que são assoladas, sem homens e sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá voz de gozo, voz de alegria, voz de noivo, voz de noiva, voz de esposa, voz dos que dizem: louvai o Senhor dos exércitos, porque Ele é bom. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no primeiro dia, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Agora é a quarta profecia. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades, nas montanhas, nas cidades das planícies e nas cidades do sul e na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém e na cidade de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. A quinta profecia: eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brota Davi um renovo de justiça. Ele fará justiça e juízo em toda a terra. Ele está apontando para Jesus aqui. Naqueles dias Judá será salvo. Jerusalém habitará seguramente, e esse será o nome que o chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Sexta profecia: assim diz o Senhor, nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem os sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocaustos, queime oferta de manjares, e faça sacrifício todos os dias.
7ª profecia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, se puder invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite ao seu tempo, também poderá invalidar a minha aliança com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes meus ministros. Como não se pode contar o exército do céu, nem medir a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi meu servo, os levitas que ministram diante de mim. 8ª profecia. Não tem visto que fala esse povo as 2 gerações que o Senhor elegeu? Agora rejeitou, desprezaram o meu povo, como que não foram um povo diante deles? Versículo 25. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia não permanecer e eu não puser em ordenança as ordens do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e Davi meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e me apiedar-me-ei deles. Observa, 26 versículos, 8 vezes palavras diferentes a respeito de um rei que reinaria com justiça e juízo em toda a terra e faria justiça em toda a terra. Nós temos um Deus soberano, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é rei, ele é Senhor, e ele está reinando. E a intensidade das coisas estão aumentando. Eu queria que você ficasse descansado quando examinasse as profecias. Se num capítulo Deus colocou 8 profecias, Ele pode te falar num versículo na Bíblia e mudar a tua história. Deus te abençoe.